Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Ricardo, hoje trazendo mais um videozinho para vocês sobre algoritmos, no qual nós vamos falar sobre estruturas de repetição, tá? Então, esse vídeo vai ser um pouquinho mais teórico, ele não vai ser tão prático. Eu vou trazer e apresentar todas as estruturas de repetição que o Manzano recomenda, né? Essas estruturas, nem todas elas estão presentes em todas as linguagens de programação, né? Mas é bom que a gente saiba a existência delas, né, e também como elas funcionam, porque dependendo da linguagem que nós vamos programar, pode implementar uma ou outra, né. Então deixa eu migrar aqui para a nossa tela de apresentação. Então olha só, quando nós temos essas estruturas de repetição, elas nos permitem otimizar o nosso código, tá? Então nós conseguimos, por exemplo, com que, como o próprio nome já diz, uma parte do código ela seja repetida, tá? Então imagine assim, ó, nós temos um determinado algoritmo, por exemplo, que implementa o cálculo para a média anual de um aluno, né, com 4 notas diferentes. Então quando a gente constrói esse código, a gente pode perceber que existem alguns trechos desse código que eles vão ficar repetidos, né? Então, por exemplo, o próprio input das notas, a parte de exibir as mensagens iniciais para solicitar as notas, então toda essa parte ela se torna repetitiva. Se nós tivéssemos que fazer ainda um incremento, né, digamos assim, não são mais 4 notas, são 10 notas ou 1000 notas, então nós teríamos que repetir um trecho muito grande de código, né? Então acabaríamos nos tornando repetitivos durante essa programação, tá? Então, além disso, né, a gente precisaria sempre alterar a codificação do nosso programa, uma vez que o nosso programa foi criado para 4 notas inicialmente e depois foi passado para 10 ou para 100, né? Essa demanda por uma quantidade de repetições, né? Ao mesmo tempo, eu poderia solicitar um programa, por exemplo, que fica pedindo para o professor se existem mais notas. Enquanto existem notas, enquanto o professor diz que existem notas, ele solicita uma nova nota. Quando o professor informa que não possui mais uma nova nota, ele simplesmente calcula a média, né? Então percebo, são duas coisas diferentes. Numa, eu tenho já a minha quantidade de vezes de repetições, por mais grande que seja essa quantidade de repetições, né, como por exemplo 1000 notas, que daria um programa muito grande, né, mas no segundo caso eu não sei quantas notas previamente eu vou ter, né, então fica muito complexo de nós conseguirmos implementar um programa somente com as estruturas que nós conhecemos até agora, né, que são as estruturas mais simples e também as estruturas de decisão, que nos permitem optar, né, entre aspas, optar por um trecho de código que vai ser executado em detrimento de outro, né. Então, essas estruturas de repetição, elas nos permitem, elas nos dão todas essas novas possibilidades, né? E elas nos possibilitam, então, né? Na verdade, elas nos permitem evitar essa repetição de código, né? E também permite com que a gente consiga repetir um determinado trecho de código, né? Mesmo que eu não saiba ainda a quantidade total de vezes que eu vou ter que repetir isso, né? Porque depende de uma condição previamente estabelecida, tá? Então, olha só. Imaginem que esse programinha de calcular média é esse que nós temos aqui agora, né? Então, tem lá as minhas 15 linhas, né? Tem lá a parte inicial, que é de cabeçalho, né? Então, lá define o nome do nosso programa. Tem aqui a parte das variáveis, que diz que todas essas variáveis são do tipo real, né? Então, eu tenho a variável nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, nota final. Tem aqui o início e o fim e o nosso bloco principal do nosso programa aqui, né? Então tem lá exibir uma mensagem na tela chamada com a seguinte mensagem na tela, né? Digite a nota 1 do aluno, vamos ler a nota 1. Digite a nota 2 do aluno, vamos ler a nota 2. Digite a nota 3 do aluno, vamos ler a nota 3. Digite a nota 4 do aluno, leia a nota 4. Calculamos aqui, né, a somatória das notas e dividimos por 4 para realizar o cálculo da média e escrevemos na tela, né, a média final do aluno foi com o resultado da nota final, tá? Então percebam aqui, ó, que esse trecho de código, né, das linhas 5 a 12, ele é extremamente repetitivo. Na verdade, são as mesmas instruções, né? A única coisa que muda é a mensagem, então minimamente, né, ali a única parte que muda esse número aqui da mensagem, né? Então no caso 1 é 1, 2, 3 e 4. E também
a nota aqui em si, né? A variável, né, que nós estamos armazenando esses valores. Mas, como dá para ver, a lógica é extremamente repetitiva, né? Então, isso aqui a gente consegue otimizar, certo? Com estruturas de repetição. Imaginem se fossem 10 notas, nós deveríamos repetir isso aqui para cada uma dessas 10 notas. Se fossem 1000 notas, esse trecho seria repetido para 1000 notas, tá? Então, esse é o potencial, ou para isso que nós utilizamos essas estruturas de repetição, tá? Basicamente, essas estruturas, né, como definição, essas estruturas de repetição elas nos permitem, né, que um determinado bloco ou conjunto de instruções, né, que ele seja executado um número pré-definido ou indefinido de vezes, né? Quando ele vai ser esse número indefinido de vezes? Quando eu não sei inicialmente quantas vezes vão ser executadas, mas ao mesmo tempo eu tenho uma condição, né? Tem uma expressão booleana que vai me permitir verificar se aquilo se aquilo deve ser repetido ou não, tá? Ainda, elas podem ser utilizadas então para repetir esses trechos de código, né, enquanto esse determinado estado prevalecer, ou até que um novo estado seja alcançado, né? Então, por exemplo, deseja repetir? Sim. Enquanto for sim, né, nós vamos ficar repetindo esse trecho de código. Se um novo estado for alcançado, que seria o de não, simplesmente interrompe essa repetição, né? Então, o Manzano ele traz para nós 6 diferentes tipos de loopings, tá? Que são laços. Vocês também vão encontrar na literatura o nome de loopings, tá? E esses loopings eles são divididos em 2 principais categorias, tá? Que são os condicionais e o incondicional, tá? São divididos entre condicionais e o incondicional, tá? Porque existe somente um laço aqui dentro do incondicional. Já os condicionais, eles podem ser divididos em controle pré-teste, controle pós-teste e controle seletivo, tá? A gente já vai ver cada um deles aqui. Então, olha só. Laços condicionais pré-teste, tá? Como o próprio nome diz, existe um pré-teste. Ele é feito um teste previamente, tá? Então, antes de nós chegarmos no nosso bloco de repetição, é feito um teste. Se esse teste for atingir um determinado valor, ele vai ser repetido aquele bloco ou não, tá? Por que tem que ser um determinado valor? Porque existem as estruturas de controle condicional pré-teste verdadeiro e as estruturas de controle pré-teste condicional falso, tá? O que acontece? No verdadeiro, a gente utiliza a palavra reservada enquanto, faça e fim enquanto, a condição ela precisa resultar em verdadeiro. Então, se a minha condição resultar em verdadeiro, o bloco vai ser repetido. Enquanto essa condição for verdadeira, né, então, como a própria leitura fala, né, enquanto essa condição for verdadeira, esse bloco vai ser repetido. Tá? No momento que essa condição se tornar falso, então o bloco encerra e o meu programa continua a execução dele. Tá? Na estrutura de controle condicional pré-teste falso, então eu tenho a palavra reservada até seja, né, até underline seja, fim até seja, né, fim underline até underline seja. Então, essa minha condicional aqui, essa minha condição, ela precisa ser falsa, ela precisa retornar falso para que o bloco seja executado. Então, até seja, né? Então, tem aqui uma condição. Enquanto essa condição aqui resultar em falso, eu vou repetindo esse bloco até o momento que ela se torna verdadeira e o meu programa segue a sua execução, tá? Então, aqui tem o próprio exemplo, tá? Desse controle condicional pré-teste verdadeiro. Então, nós pegamos aquele mesmo exemplo lá que eu mostrei no comecinho desses slides, né? Que são das notas. Então, eu tenho aqui algumas pequenas alterações, que agora eu preciso ter aqui uma quantidade de notas, né? Então, eu digo assim, ó, enquanto quantidade de notas for menor ou igual a 4, faça, certo? Então, olha só, o que vai acontecer no começo do nosso programa, né? Então, ele vai chegar aqui, nesse enquanto, tá? Nessa linha que ele chegou nesse momento aqui. E ele vai perguntar assim, ó, essa condição aqui, ó, quantidade de notas é menor ou igual a 4? Então, como vocês podem ver aqui, a quantidade de notas a gente atribuiu o valor de 1. Então, quantidade de notas aqui vale 1. 1 é menor ou igual a 4? 1 é menor ou igual a 4. Então, nesse caso, é verdadeiro e eu vou executar meu bloco de instruções, né? Então, eu vou executar isso aqui, pergunto para o usuário minha primeira nota, leio a variável nota,
armazeno dentro de nota final o valor da minha nota final atual, que é 0, mais o valor da nota, né? Então, por exemplo, 10. Então, meu nota final passa a valer 10 nesse momento. Quantidade de notas recebe mais 1. Então, minha quantidade de notas, quantidade de notas recebe o valor atual de quantidade de notas mais 1. Qual que é o valor atual de quantidade de notas? 1. Então, 1 mais 1, ele passa a valer 2, certo? Então, esse meu 1 aqui passa a valer 2. Não é que a gente mude aqui no programa, tá? Eu estou mostrando para vocês aqui só durante a execução, tá? Então, uma vez ele veio aqui e solicitou uma nota para o nosso usuário. Nesse momento ele chega aqui e vai fazer a mesma condição. Ó. Vem aqui, saiu do nosso bloquinho, vem aqui e repete a condição. Então, veio aqui para essa condicional e pergunta assim, ó, quantidade de notas. Agora é 2, né? 2 é menor ou igual a 4? É. Então, ele vem para esse caminho aqui uma segunda vez, executa esse nosso bloco, retorna lá para cima e percebam, ele vai aumentar aqui, ó, a quantidade de notas, passa a valer agora o quê? Quantidade de notas que é 2, mais 1, que vai passar a valer 3. Então, o que vai acontecer nesse momento? Voltou aqui para o nosso condicional e vai perguntar, quantidade de notas é 3. 3 é menor ou igual a 4? É, verdadeiro. Então, mais uma vez ele vem para esse caminho aqui do verdadeiro. Executa, faz a solicitação da terceira nota, faz a leitura dessa nota, armazena aqui para nós dentro desse nota final, o valor atual de nota final mais o valor da nota que o usuário acabou de nos passar, né? E chegou aqui nesse momento e faz a seguinte atribuição, né? Quantidade de notas recebe quantidade de notas atual, que é 3, mais 1. Então ele deixa de valer esse 3 e passa a valer 4, tá? 4 é menor ou igual a 4? Sim, é igual, né? Então vai executar novamente, pediu a quarta nota para o nosso usuário agora, tá? Pediu a quarta nota para o nosso usuário agora, tá? Feito isso, executou aqui, né? Chegou nesse momento, ele faz a seguinte atribuição. Quantidade de notas recebe quantidade de notas, que o valor atual é 4, mais 1. Passa a valer 5. Tá? O meu quantidade de notas passa a receber ou a ter o número 5, tá? Quando ele tem o valor 5, percebam, ele chega aqui nessa minha condição e pergunta assim, ó, quantidade de notas, que o valor é 5, é menor ou igual a 4? Não, não é. Então eu não vou executar mais uma vez, eu passo agora para o meu falso, tá? Então ele vai passar para o caminho do falso. O que é o passar para o caminho do falso? Pulo esse bloco e sigo o meu programa. Então pulo esse bloco, venho aqui para o meu fim enquanto e sigo aqui, ó, nota final. Vai receber o quê? O somatório das minhas notas finais, ó, percebam aqui, ó, que eu fiz a soma de todas as minhas notas, né, dividido por 4. E ele escreve para o nosso usuário. A média final do aluno foi de nota final, calculada a média aqui, tá? Percebam que se eu quisesse, neste momento, alterar para 10 notas ou para 100 notas, os dois únicos trechos do programa que nós deveríamos alterar é esse 4 aqui, que ele vai dar o limite, e esse valor de 4 aqui, certo? Por que esses dois valores, né? Esses dois valores eles precisariam ser alterados, simplesmente esse aqui para nos permitir a quantidade de repetições necessária e esse segundo para fazer o cálculo correto da média, tá? No condicional de pré-teste, então, verdadeiro, ele vai repetir esse bloco enquanto essa expressão aqui for verdadeira, né? Como tem esse diagramazinho aqui que está sendo mostrado, né? No que passar a ser falso, ele termina de executar, ou para de executar, na verdade, esse bloco indentado aqui e passa para a nossa próxima instrução fora do bloco, tá? No condicional pré-teste falso, é a mesma forma, tá, pessoal? A única diferença que vai acontecer aqui é que quando ele chegar na condição, ele vai analisar se for verdadeiro, então essa condição aqui, ele nem executa o nosso bloco indentado e segue o nosso programa. Se a condição for falsa, aí sim ele vai executar o bloco de instruções e repete. Então olha só, nós também vamos ter as duas variáveis ali. A diferença agora é o nosso condicional, percebam. Lá antes nós tínhamos menor ou igual a 4, né? Agora eu faço a seguinte pergunta. Até seja quantidade de notas maior que 4, efetue. Até tem um detalhezinho aqui, pessoal, que agora eu me dei conta, ó, que aqui nesse slide anterior aqui, ele está como faça, depois eu altero. Aqui até seja efetue, tá? Depois eu mudo lá, na hora de disponibilizar para vocês, tá? Então, olha só.
como é que vai ficar aqui pra gente? Até seja quantidade de notas maior ou igual a 4, efetue. Então ele vai, esse bloco aqui, ó, ele vai fazer a seguinte pergunta: quantidade de notas é maior que 4? Não, não é, é falso. Então vem para cá uma vez. Solicita para o usuário a primeira nota, lê essa nota, armazena dentro de nota final aqui, né? Então nota final recebe nota final atual, que é 0, mais a nota que o usuário digitou, por exemplo, 10. Então nota final neste momento passa a valer 10. Quantidade de notas recebe quantidade de notas atual, que é 1 mais 1. Então deixa de valer 1, passa a valer 2. Então passou a valer 2, volta aqui para esse nosso bloco condicional aqui. Então nesse trechinho de condição, 2 maior ou igual a 4, ou maior que 4? Não, né? Então é falso, veio para cá a segunda vez. Solicitou a segunda nota, vamos supor que seja nota 10 de novo, então nota final que era 10. Então 10 mais 10, nota final passa a valer 20, tá? Tem aqui a minha quantidade de notas, que era 2, então quantidade de notas 2 mais 1 vai passar a valer 3. Venho aqui, volto para o meu condicional. Ó, meu condicional, quantidade de notas, 3 é maior que 4? Não, não é. Falso. Solicito terceira nota para o meu usuário. Cheguei aqui, quantidade de notas, atribui quantidade de notas atual, que é o 3, mais 1. Então, deixa de valer 3, passa a valer 4. Então, com 4, voltei aqui. Quantidade de notas é maior que 4? 4 é maior que 4? Não, né? Falso. Então, falso. Vem aqui, executa a minha quarta vez. Tudo isso. Cheguei aqui no quantidade de notas e vai ter assim, ó, quantidade de notas recebe o valor atual dele, que é 4, mais 1. Então, passa a ser 5. Voltei aqui para minha condição. 5 é maior que 4? Opa, é verdadeiro. Então, sigo por esse caminho aqui agora e não faço a repetição daquele bloco ali novamente, tá? O que vai acontecer? Sai daqui, vem aqui para o fim até seja e continua aqui, certo? Então, exatamente a mesma execução anterior. Só que usando outra estrutura agora, uma de condicional pré-teste falso, tá? De novo, se eu quisesse um maior número de execuções, como por exemplo para 10 notas ou para 100 notas, o que eu deveria mudar? Eu preciso mudar esse 4 aqui da minha condicional, né, da minha expressão booleana, e também esse 4 aqui que é do meu cálculo da média, tá? Só esses dois valores. E eu poderia colocar aqui para 10 mil notas, para 100 mil notas, para 1 milhão de notas, tá? Bem tranquilamente. Então, só para resumir um pouquinho para a gente, ele vai ficar executando esse bloco enquanto a resposta para essa expressão aqui for um falso, né? Esse bloco identado aqui ele vai ser executado. No momento que ela passar a ser verdadeira, como tem o nosso próprio diagrama aqui, ele sai fora do bloco e continua a execução, tá? Essas eram as de pré-teste, né? Nós tínhamos um teste anterior à execução do bloco, tá? O que significa isso? Significa que aquele bloco ele só vai ser executado se aquele teste tiver o resultado esperado, tá? Isso não garante, por exemplo, que o código que está naquele bloco vá ser executado pelo menos uma vez, tá? O que é diferente de agora dos laços condicionais pós-teste, tá? Nos laços condicionais pós-teste, nós temos a finalidade, ou nós temos, na verdade, a garantia de que o bloco de instruções dentro dessa estrutura que ele vá ser executado pelo menos uma vez, tá? Então tem aqui, ó, controle condicional de pós-teste falso e o controle de condicional pós-teste verdadeiro, tá? No falso, nós temos a palavra reservada repita e também até que, tá? No condicional pós-teste verdadeiro, nós temos a palavra reservada execute enquanto underline for, tá? Percebam que a minha condição fica aqui depois, né? Então, nas duas estruturas. Como é que funciona esse daqui? Muito semelhante ao anterior, tá? A diferença é que agora a gente vai executar o bloco primeiro. Então, no nosso próprio diagrama, nós temos o nosso bloco aqui, ó. Vamos chegar numa condição, se para esse de pós-teste falso, né? Se a resposta dessa condição for falso, então eu retorno esse meu bloco. Se a resposta para essa condição for verdadeiro, eu sigo o meu programa, tá? Eu simplesmente não retorno. Então, olha só. Nós vamos ter aqui de novo as nossas duas variáveis, né, para calcular a quantidade de vezes que foram executadas. Então, venho aqui, executei uma vez esse meu bloco, né, sem fazer o teste da condição ainda. Então, eu vou ter aqui, ó, quantidade de notas, né? Quantidade de notas era 1, né? Então, executou uma vez. Cheguei aqui, 1 mais 1 passa a valer 2.
Então já tenho aqui minha quantidade de notas valendo 2, tá? Então eu cheguei aqui para minha condição. Quantidade de notas, 2 é maior que 4? Não, não é. Então volta para cá. Vem aqui e executo o meu bloco de instruções mais uma vez, tá? Estou executando aqui, recebi a nota do aluno, né? Li a nota, armazenei nota final, quantidade de notas recebe 2 mais 1, né? Então, por que 2? Porque o valor atual de quantidade de notas é 2. Então, sai esse 2 e passa a valer 3, certo? Então, passou a valer 13, quantidade de notas aqui agora. Venho aqui e faço a minha expressão, né? Então, 3 é maior que 4? Não, não é. Volto aqui, executo minha terceira vez. Executei meu bloco, pedi a terceira nota aqui para ele, cheguei aqui, quantidade de notas, recebe 3 mais 1, passa a valer 4 agora. Né? Então passou a valer 4, viemos aqui e perguntamos, quantidade de notas, 4 é maior que 4? Não, falso. Volto ao meu bloco de instruções, vou executá-lo pela quarta vez. Vou pedir a quarta nota para o meu usuário, cheguei aqui, quantidade de notas recebe, quantidade de notas que vale 4 mais 1, passa a valer 5. Então passou a valer 5, opa, agora sim vai mudar aqui, né? Então, quantidade de notas 5 maior que 4? 5 é maior que 4. Não faça essa volta aqui para o meu bloco de instruções, siga o caminho do meu programa aqui, que é para o verdadeiro, tá? Então, executei minhas 4 vezes. Calculo a nossa média final aqui, né? Dividindo por 4 e exibo para o meu usuário. Se eu quisesse mudar a quantidade, mudaria esse 4 pelo cálculo da média e esse valor aqui desse 4 para o total de repetições, né? Claro que nós poderíamos utilizar aqui quantidade de notas, que poderia ser utilizado, por exemplo, quantidade de notas menos 1, né? Mas aqui foi optado nessa versão desse programa para deixar o valor 4, então simplesmente alterar esses dois valores, tá? Então um pequeno resuminho aqui dessa estrutura, né? Então o bloco é executado pelo menos uma vez e enquanto a condição for falsa, né? Ele vai ficar repetindo esse bloco identado aqui, né? Até que essa condição seja verdadeira. No momento que ela é verdadeira, ele sai do bloco e continua aqui a execução, tá? A outra estrutura que nós temos de repetição de condicional pós-teste é um verdadeiro, né? Então, funciona basicamente da mesma forma. Tem lá nosso bloco de instruções, no qual ele vai chegar aqui em um determinado momento e vai executar uma condição. A diferença é que agora essa condição precisa ser verdadeira para ele retornar. Se ela for falsa, ele vai seguir o programa, tá? Então, a palavra reservada agora é o execute, então eu tenho aqui execute, tenho o meu bloco de instruções, que vai ser executado uma vez, a primeira, né? Chegando aqui neste momento, de novo, quantidade de notas recebe quantidade de notas atual, que é 1 mais 1, né? Então, assim como nos outros casos, passa a valer 2. Cheguei aqui na minha condição, 2 é menor ou igual a 4, perceba que eu mudei de novo a expressão aqui, né? 2 é menor ou igual a 4? 2 é menor ou igual a 4. Então, verdadeiro, volto aqui meu bloco de instruções e executo ele mais uma vez. Solicitei a segunda nota aqui para o meu usuário. Agora, quantidade de notas, a variável vai receber quantidade de notas mais 1, né? O valor atual é 2, então ele passa a valer 3. 3 é menor ou igual a 4? Sim, 3 é menor ou igual a 4. Então, verdadeiro, viemos para cá. Terceira nota sendo executada, passa a valer 4 agora. 4 é menor ou igual a 4? Sim, verdadeiro. Então, viemos aqui e executamos nossa quarta vez de novo. Ó. Certo? Cheguei nesse momento aqui, quantidade de notas 4 mais 1, 5, né? Então, passou a valer 5. E agora sim, eu tenho aqui, ó, enquanto for 5 menor ou igual a 4, 5 é menor ou igual a 4? Não. Falso, não repito, volto aqui para o meu caminho do programa. Calculo a média final normal, a média aritmética por 4 aqui, né, da quantidade de notas, e exibo essa mensagem para o meu usuário. Então aqui um pequeno resuminho, né, só para a gente ter um pequeno resumo dessa estrutura. Então esse bloco aqui também ele é executado no mínimo uma vez, né. A única diferença para o outro condicional de pós-teste é que neste caso agora, para ele ficar repetindo, essa expressão booleana ela tem que resultar em verdadeiro. No momento que ela passa a retornar falso, então o bloco encerra, essa estrutura encerra e o meu programa continua a sua execução. Tá? Existe ainda uma outra categoria, né, que é o que a gente chama de laço condicional seletivo. Nesse laço,
a grande diferença dele, tá, é que nós podemos simular tanto um pré-teste, um pós-teste ou um teste no meio, digamos assim, tá? Então eu consigo, na verdade, delimitar um determinado lugar para que seja avaliada essa condição. Isso pode ser no começo, então simularia um pré-teste, pode ser no final, simulando um pós-teste, ou pode ser exatamente no meio do nosso programa, né? Ou separando dois blocos, tá? Então as novas palavras reservadas, né? Que nos permitem fazer esse tipo de laço, de bloco, a palavra reservada laço, sai acaso, onde eu vou ter minha condição, e fim laço, tá? Então percebam que eu tenho aqui um bloco inicial, né? Um bloco primário que vai ter as instruções que vão ser repetidas pelo menos uma vez, e eu tenho um bloco aqui, né, secundário, de que não há garantia de que ele vai ser executado pelo menos uma vez, tá? Ele vai ser executado, óbvio, enquanto esse laço for executado, mas não há garantia que ele, mínima de uma vez, né? Então, por isso que se nós tivermos esse sai acaso no começo, tudo isso vai ser esse meu segundo bloco. Se eu tivesse sai acaso no final, tudo isso vai ser esse meu primeiro bloco aqui, tá? Então, olha só como é que fica o nosso diagrama dele aqui, né? Então, tem um bloco inicial, tenho aqui minha condição. Esse bloco ele é para essa representação desse programa aqui, tá? Onde vai ter uma avaliação de uma condição. Se ela for verdadeira, ele sai. Se ela for falsa, ele continua a execução, tá? Vai executar esse segundo bloco e volta para o primeiro. Então, olha só. Eu vou ter aqui o nosso programa, né? Então, solicitando as notas do usuário, vai fazer a mesma coisa. São as mesmas linhas que nós temos visto até agora em todas as estruturas, tá? Vai solicitar a nota para o usuário, vai fazer o somatório dessas notas e armazenar em nota final. Só que eu tenho aqui um momento que ele pergunta assim, ó, quantidade de notas é maior ou igual a 4? Percebam que a quantidade de notas começa com 1, tá? Então eu vou ter aqui a primeira execução desse bloco, tá? Que é a execução mínima garantida, né? E eu vou ter aqui a seguinte pergunta agora. Quantidade de notas, que é 1, é maior ou igual a 4? Não é, né? Então é falso. Eu executo o meu segundo bloco. Ó, esse segundo bloco aqui, ó. Tá? Que basicamente faz o quê? A soma da quantidade de notas, né? Incrementa em 1. Então ele deixa de valer 1 e passa a valer 2. E aí volto aqui para o meu bloco principal e executo ele de novo. Então vou executar ele a segunda vez. Vou pedir a segunda nota para o meu aluno. Cheguei aqui e para o meu usuário. Cheguei aqui e perguntei assim, ó, quantidade de notas, que vale 2, né? 2 é maior ou igual a 4? Não, não é. Falso, né? Então eu vou executar esse outro bloco, que é basicamente incrementar aqui. Então deixa de valer 2. Passa a valer 3. E vou repetir minha terceira vez aqui esse meu bloco de instruções inicial, né? Solicitei a terceira nota para o meu aluno, ou para o meu usuário. 3 é maior ou igual a 4? Não é, né? Falso. Vou executar esse meu outro bloco aqui. Deixa de valer 3. Passa a valer 4. Tá? Então, com 4, vou executar aqui a minha quarta iteração. Vou solicitar a minha quarta nota para o meu usuário. E nesse momento eu pergunto aqui para o meu condicional, né? Quantidade de notas, valor atual é 4, maior ou igual a 4? Opa, agora é verdadeiro. Então, verdadeiro, sai fora sem executar esse bloco aqui. Ó. Percebam que agora nossa quantidade de notas parou em 4, tá? Não em 5. Terminamos o nosso laço, venho aqui, calculo minha nota final e exibo ela para o meu usuário, tá? Então, diferença de algumas coisas até então. Nesse caso, a contagem da quantidade de notas parou em 4, tá? Esse sai acaso aqui, esse trecho de código aqui, ele poderia estar tanto aqui no começo, depois da palavra laço, tá? Como poderia estar aqui no final, antes do fim laço. Nesse primeiro caso, ele ia simular um condicional de pré-teste. Nesse segundo caso aqui, ele iria simular um condicional de pós-teste, tá? E aqui ele está fazendo o funcionamento normal dele, separando um bloco que vai ter uma quantidade mínima de execuções de um bloco que não vai ter uma quantidade mínima de execuções, tá? Então aqui só um resuminho para a gente, né? Do laço de controle condicional seletivo. Então nessa estrutura aqui, o bloco ele é executado até que essa instrução mapeada aqui, né, não saia caso, esse condicional aqui, ele retorne um verdadeiro. Se essa instrução retornar verdadeira, então a repetição é interrompida e ele segue o fluxo normal do programa, tá?
Nós temos ainda também um laço que nós chamamos de laço incondicional, tá? Este laço, ele permite, a principal diferença dessa categoria, né, é que ele permite que a gente execute um número já pré-determinado de vezes, tá? Se a gente parar um pouquinho para pensar, né, os laços condicionais, a gente tem aquela condição. E naquela condição, apesar de, neste exemplo aqui, a gente ter trazido sempre algo que é incrementado a cada iteração, né, eu poderia simplesmente perguntar ali, ao invés de somar aquela variável, né, a quantidade de notas, nós poderíamos perguntar se o usuário quer executar de novo ou não, né? Então, à medida que o usuário respondesse que sim, o laço ele era repetido, né? Só mapeando aquela condição ali diferente. No laço incondicional, pessoal, a principal diferença é que nós não temos essa expressão booleana sendo mapeada lá, tá? Nós simplesmente definimos o começo, o fim e o incremento que vai ser dado a cada vez. E esse laço propriamente dito, ele faz a interação, né, a repetição do número correto de vezes, tá? Então, quais são as palavras reservadas? Esse laço é conhecido como laço para, tá? Então, é para. Nós vamos ter aqui uma variável que vai ser um contador. Então, para. A outra palavra reservada é de, que vai ter um início aqui. Outra palavra reservada até, que vai ter um fim aqui. Outra palavra reservada que é o passo, que vamos ter um incremento. E outra palavra reservada aqui que é o faça, tá? Aqui no final nós temos o fim para, tá? Então, olha só como é que funcionaria essa estrutura aqui, né? Então, nós temos um diagraminha aqui um pouquinho diferente, lá que o Manzano traz, que é a formação do para, que nós temos aqui uma variável que é a quantidade de notas, que vai começar no 1, vai terminar no 4 e vai ser incrementada de 1 em 1, tá? Para isso, nós vamos ter esse bloco de instruções, fica repetindo, quando chegar no 4 ela sai fora. Só que nós não mapeamos esse condicional ali, nós mapeamos a estrutura do laço incondicional, tá? Então, nós temos aqui, ó, para quantidade de notas de 1 até 4, né? Passo 1, ou seja, vai incrementando de 1 em 1 a cada repetição, a gente vai fazer isso aqui, tá? Então, vou pedir a primeira nota, comecei no 1, né? Na segunda passagem, para executar meu bloco de instruções, que eu voltar aqui, esse 1 passa a valer 2 agora, certo? Quando ele passa a valer 2, né, esse meu quantidade de notas agora está valendo 2. Então, solicito a segunda nota, depois ele passa para o 3, assim como nas demais. Depois ele passa para o 4. Quando chegar no 4, que ele vai pedir a minha quarta nota para o meu usuário, né? Então, para de 1 até 4, quantidade de notas está em 4. O 4, ele ainda faz a execução do meu bloco, então faz aqui a quarta repetição desse meu bloco, né? Então, 1, 2, 3 e o 4. E aí, olha só que interessante aqui, ó. Nós chegamos aqui na nossa próxima iteração e essa quantidade de notas, como veio um outro incremento, ele passa a valer 5. E aí ele não se repete mais aqui. Ele já atingiu o 4, né? Então ele volta para cá. E continua a execução do nosso programa, tá? Então esse aqui é o laço, digamos, que existe, que ele é o mais indicado para quando nós já temos o número pré-determinado de vezes, tá? Neste caso aqui nós temos 4, né? Então 4 vezes que a gente quer. Se nós quiséssemos aqui alterar esse programa para que ele seja executado com um número diferente de notas, né? Então nós precisaríamos simplesmente mudar esse valor aqui e este valor aqui, tá? Que é o do cálculo da média. No entanto, percebam, olha como essa estrutura ela é muito poderosa, tá? Nós poderíamos colocar aqui um passo diferente. Nós poderíamos colocar, por exemplo, um passo 2 e ir de um número até o outro, sendo que essa quantidade de notas ia começar com 1, depois, se fosse um caso, um passo 2, né, ele iria para o 3, depois para o 5, então abrangeria todos os números ímpares, né? Se nós começássemos, por exemplo, no 0 até 10, de passo 2, ele ia em todos os pares, né? Então 0, 2, 4, 6, 8, tá? Esse é bem importante essa estrutura. Só que percebam que é o número de passos que vai contar na realidade quantas vezes vai ter essa interação, né? Então, se eu tiver aqui do 1 até o 4 com um passo
2 não vai ser a mesma quantidade de repetições que ele faria com o passo 1, né? Porque ele vai incrementar esse número de 2 em 2. Então ele vai fazer uma vez para o 1, uma vez para o 3. Na próxima iteração, que seria a terceira, ele já está em 5, ele já nem faz essa execução aqui, ele repetiria apenas 2 vezes, tá? Então esse é muito importante no caso do par. Um pequeno resuminho dela, então, né? Nessa estrutura, o bloco é executado pelo número finito e pré-determinado de vezes, né? Então essa pré-determinação a gente faz em cima do cabeçalho do par. Ainda, é possível utilizar a variável contadora dentro do bloco, né? É necessário definir no começo, lá naquele comecinho no bloco var, tá? Então essa variável quantidade de notas, por exemplo, nós podemos utilizar aqui para formular a mensagem, né, do quantidade de notas que foi utilizado até o que está sendo utilizado naquele determinado momento, tá? Então olha só, pessoal, um pequeno resuminho aqui dessa nossa aula, né? Então o que a gente viu até o momento. Então vimos que existem os loopings ou os laços aqui, então condicionais e incondicional, né? Os condicionais que não possuem um número mínimo de vezes, né? Ou seja, aqueles laços condicionais pré-teste. É o enquanto e fim enquanto, né? Então que nós temos que ter a condição que ela tem que ser verdadeira para permitir a repetição. O até seja, fim até seja, que nós temos a condição que tem que ser falsa, né? A resposta dela tem que ser falsa para que ele tenha essa repetição. Depois nós temos os laços condicionais que executam no mínimo uma vez o bloco, né? Então, que são os de pós-teste. E nós temos aqui então a palavra reservada ou o laço repita até que, no qual a expressão tem que retornar um falso. Temos também o execute enquanto for, né? Que a condição tem que resultar em verdadeiro para que tenha repetição. Temos ainda o nosso laço seletivo, né? Que é o laço fim laço, que tem uma palavra reservada lá, sai acaso, que vai mapear uma condição que quando resultar em verdadeiro, ele vai sair desse laço, tá? E temos o incondicional, que é o para fim para, que repete um número finito e pré-determinado de vezes, tá? Então essas são as diferenças em todos esses laços de repetições. Eles servem exatamente para fazer a mesma coisa, tá? A única diferença impossibilidade, na verdade, é que com o laço incondicional, por exemplo, nós não podemos repetir um número desconhecido de vezes, certo? Então aquele laço que eu expliquei, por exemplo, que existem em muitos menus, né? Então que o usuário, o programador, o programa fica exibindo para o usuário um menu, né? Ou fica perguntando para ele se ele quer repetir, e o usuário digita sim, S para repetir, ou digitaria lá sair para encerrar o programa. Esse tipo de laço eu não consigo fazer com o para, tá? Ele não é impossível de ser feito com o para. Ele é indicado simplesmente para esses número finito e pré-determinado de vezes de repetições, né? Ou esses blocos que deveriam ser executados, um número finito e pré-determinado de vezes, eu consigo fazer com esses condicionais, como foi demonstrado aqui neste vídeo, tá? Espero que isso aqui tenha ajudado vocês, pessoal. Eu vou deixar lá uma listinha para vocês de exercícios, que é basicamente esse hands-on aqui, tá? Que são 6 exercícios. Então, olha só, tem aqui o primeiro algoritmo é bem simples, né? Mostrar todos os números de 1 até 1000. É só para mostrar para vocês como essas estruturas de repetição elas facilitam muito a nossa vida, né? Um outro que vai permitir com que exiba de todos os números pares de 1 até 1000 também. Aqui dá para utilizar aquela sacada que eu contei para vocês no para, né? Então, do passo de 2 em 2, por exemplo. Um outro algoritmo que calcula a média com 10 notas informadas pelo professor, né? Então, muito próximo de todo esse exemplo que já tem aqui, né, no próprio vídeo, nos slides. Simplesmente agora a gente tem que alterar para a quantidade de 10 notas. Um outro algoritmo que determine o maior de n números, tá? Eu não sei a quantidade de números que o usuário vai me fornecer, ó. Por isso que é n números, tá? A condição de parada é a entrada de um valor 0, tá? Ou seja, o algoritmo deve ficar calculando o maior número até que a entrada, né, até que o usuário insira um número igual a 0, tá? Para esse exercício aqui, o único tipo de laço que não pode ser utilizado é o para. Qualquer um dos outros vocês podem utilizar para resolver, tá? E temos um último exercício aqui, que é o faça um algoritmo que conte de 1 até 100 e ele tem que mostrar todos os números de 1 até 100
E a cada múltiplo de 10 ele tem que emitir uma mensagem, tem que exibir uma mensagem na tela. Múltiplo de 10, tá? Então são exercícios bem simples, pessoal, só para ver se vocês conseguiram capturar essa ideia das estruturas de repetição, tá? E também se vocês conseguem aplicá-las, tá? Um grande abraço e até a próxima.